Não é novidade para ninguém que o Instagram começou a diminuir o alcance ou até mesmo as visualizações dos stories. Comigo aconteceu também, eu percebi que houve uma queda bem drástica, né? Antes entregava para X pessoas e agora acaba entregando para menos pessoas. E eu percebi que muitas pessoas estiveram, ou até tem esse problema ainda hoje, porque muita gente chega aqui no meu direct todo dia, ou então na caixinha de perguntas, fala: Renato, o engajamento dos meus stories caiu. E calma, é totalmente normal, porque o algoritmo sempre está mudando. Então o que a gente tem que fazer? Sempre se adequar às mudanças. Então nesse vídeo aqui eu preparei 11 coisas que você precisa fazer para que o seu engajamento dos stories volte e entregue bastante, tá bom? Então já separa o papel e a caneta, que esse vídeo aqui vai realmente mudar o seu jogo lá dentro dos stories. E não é novidade para ninguém também que os stories fazem uma diferença absurda no seu perfil, até mesmo para você criar engajamento, para você ter mais seguidores, para você até mesmo vender mais produtos, mais serviços. Então seria uma besteira, um tiro no pé, a gente simplesmente enfrentar um problema e ignorar que ele não existe. Então o problema tá aí, as views tá baixa. Então relaxa que a gente nesse vídeo aqui fica até o final que você vai descobrir como é que faz para aumentar isso de novo. Fala Renato. Fala pessoal, meu nome é Renato, eu sou um social media designer Canva. Então aqui nesse canal você vai encontrar conteúdos todos os dias. Sim, isso é bem difícil, né? No YouTube, pessoas produzir conteúdo todos os dias. E não é somente conteúdo, é conteúdo de qualidade, tá? Conteúdo pago, de graça para vocês. Então se você curte aí conteúdo de Instagram, de Canva, de social media, esse é o canal certo para você. Então já curte esse vídeo, já também me segue aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, beleza? Então bora lá! Uma das primeiras coisas que você tem que começar a fazer a partir de agora é sempre, assim que possível, mas sempre gerar interações ativas. O que é isso? Geralmente quando você produz ali e posta um vídeo nos stories ou então um conteúdo nos stories, a gente geralmente tem o costume de ficar dando só informação, né? Tipo, você faz ali um stories, dois stories, ou então você grava ali respondendo e tal, e você não interage com as pessoas, né? Você tem que pensar o seguinte: Instagram é relacionamento, stories principalmente. Feed é ali para você atrair as pessoas, ganhar seguidores. Os stories não é para você ganhar seguidores necessariamente, mas sim criar um bom relacionamento, que no final das contas isso vai resultar em venda. Então, a primeira coisa que você tem que fazer a partir de hoje é, sempre que possível, assim que você começar a postar, né, de maneira estratégica, sempre procure puxar interações. Como assim, Renato? Enquetes. Né? Sempre façam perguntas para sua audiência. Sempre, se possível, você puder abrir caixinhas de pergunta, abra uma caixinha de pergunta por dia para tirar as dúvidas das pessoas. As pessoas, às vezes, elas querem te perguntar alguma coisa e ali é a oportunidade que ela tem, né, para te fazer uma pergunta ou até mesmo aquelas reações, né? E isso vai também mudar o jogo, porque quando o Instagram ele entende que as pessoas elas passaram de meros espectadores passivos para pessoas ativas que interagem ativamente com o seu conteúdo, com os seus stories, naturalmente ele vai falar assim: poxa, o Renato ele é bem relevante, então eu vou entregar o Renato, né, o perfil do Renato para mais pessoas, porque eu estou vendo aqui que tem bastante gente que está interagindo com esse tipo de conteúdo. É assim que o algoritmo pensa. E uma outra coisa que você tem que pensar, quando você for realmente interagir com as pessoas, você tem que pensar o seguinte: cada pessoa está num momento diferente do seu dia. Tem pessoa que está ali de boa no sofá, deitado na cama, porém tem pessoa que está trabalhando ali, pegou o telefone rapidinho ali para dar uma olhadinha e tal. Então, gente, facilita a vida das pessoas. Não crie perguntas muito difíceis, perguntas que as pessoas precisam pensar bastante. Não, cria perguntas fáceis de responder, tipo sim ou não, ou então alguma coisa mais fácil, sabe? Porque isso vai facilitar a pessoa a pensar. Porque o jogo do Instagram é o seguinte: a pessoa tá ali rolando, passando, é muito frenético, é muito vivo. Se a pessoa não sente uma facilidade ali, ela simplesmente vai te pular. Então, o meu conselho é facilitar ao máximo a vida das pessoas com perguntas, enquetes ou até mesmo puxar interações de maneira simples, criar uma conversa. Entende? Uma segunda estratégia bem interessante para aumentar o engajamento dos seus stories é você variar o conteúdo e sempre postar ao longo do dia. Não faça postagens de manhã e suma dos seus stories. Se possível, você conseguir postar alguma coisa de manhã, né, uma coisa ali depois do almoço, uma coisa à tarde, uma coisa à noite. Por quê? Cada vez que você posta, a sua bolinha de relevância vai voltando para frente. Tá? Então, se você fica muito tempo sem postar, você pode perceber que assim que você posta, o hype de visualizações ele é grande. Passa ali algumas horas, né, você vai ver que estagnou. Na verdade, não está entregando para quase mais ninguém.
Por quê? Porque simplesmente outras pessoas, outros criadores de conteúdo, ou até mesmo a sua família, as pessoas que você segue, começaram a produzir também conteúdo nos stories. Então, teoricamente, a bolinha deles vai indo para frente e a sua vai cada vez indo mais para trás. Então, sempre que você produz alguma coisa relevante, sua bolinha volta na frente. Isso é mega importante. Ah, Renato, mas como é que eu vou ter ideia para postar conteúdo toda hora, durante o dia todo? Por isso que eu falei lá na dica 1, a importância de você puxar interação na caixinha de pergunta. Porque se você cria caixinha de pergunta, naturalmente você vai ter respostas praticamente o dia inteiro para você responder. E isso vai ser muito bom, porque você acaba criando conteúdo sem se esforçar tanto, digamos assim. E principalmente, você cria conteúdo de acordo com o que as pessoas estão te pedindo. Então isso é muito bom, porque você está sanando uma dor, uma dúvida do seu seguidor. E principalmente, se você for esperto, você anota todas essas dores, essas dúvidas, essas perguntas, e as perguntas que forem mais relevantes, você pode até mesmo produzir um conteúdo para o seu feed, né? Por quê? Porque é muito mais fácil você entender um conteúdo que realmente vai ajudar alguém necessariamente. Faz essa estratégia de sempre estar ativo, sempre postando e sempre anotando as dúvidas mais relevantes para você poder reutilizar isso mais para frente. A terceira estratégia é sempre você fazer os stories com estratégia, tá? Não poste stories por postar, não poste ideias soltas, você precisa conectar os pontos. Aqui nos stories você tem que ser intencional, tá? Você precisa postar intencionalmente. Antes de você fazer as suas postagens do dia, você tem que falar assim, poxa, beleza, qual que é o meu objetivo principal hoje com os stories? Ah, sei lá, eu quero divulgar o meu canal novo do YouTube, ou então eu quero divulgar um vídeo novo que eu estou subindo no YouTube, ou então eu quero divulgar uma live, ou então, melhor, eu quero divulgar um desconto do meu produto. Então, gente, se você chegar já, oferecendo o seu desconto, oferecendo o seu vídeo, as pessoas, a taxa de clique das pessoas vai ser muito baixa, beleza? Se você chega ali já postando no segundo stories, clica aqui no meu vídeo, aqui não sei o que, saiu vídeo novo no canal, corre lá para assistir, não vai dar certo. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma estratégia, uma coisa que ligue os fatos, os pontos, tá? Inclusive eu tenho um curso chamado Stories Milionário, que lá eu ensino estratégias de stories, caso vocês tenham interesse em aprender a fazer esses stories que conectam, que vende, tem aqui o link aqui na descrição para vocês entrarem, super acessível. Mas eu quero dizer para você é o seguinte, então se você está com o objetivo, né, daquele dia de levar a pessoa para assistir um vídeo novo no canal, sendo que o assunto desse vídeo é como aumentar as visualizações dos stories, um exemplo, o que eu vou fazer? Logo de manhã eu vou começar a fazer interações, lembra que eu falei, com os meus seguidores perguntando sobre isso. Por exemplo, uma caixinha de pergunta bem intuitiva, bem fácil. Você sente que os seus stories também estão com baixa visualização? Sim ou não? Faz umas 3 sequências de enquete assim. Você fica desanimado com isso? Você acha que dá vontade de parar? Sim ou não? Aí você fala assim, mande aqui, aí você pode, depois disso, você pode abrir uma caixinha, mande aqui a sua principal dúvida sobre o assunto que eu vou te ajudar. Aí isso é poderoso, porque você já está direcionando as pessoas para um tema específico, que é o que você realmente quer oferecer no final do dia, que é as pessoas assistirem o seu vídeo. Então, você vai respondendo as pessoas, vai criando um desejo, vai criando uma conversa. Por exemplo, as pessoas te respondem ali, você fala para as pessoas te responderem no direct, você faz todo o movimento. As pessoas te respondem no direct, você printa, reposta a pessoa, escreve a sua opinião, põe uma enquete, vai gerando uma conversa, uma comunidade. As pessoas esperam isso, comunidade, conversa. Aí, quando você sentir que as pessoas estão muito engajadas, muito desesperadas em saber, em acompanhar o seu dia, você vai lá e solta. Fala assim, galera, inclusive para quem está precisando aqui, vou lançar um vídeo hoje às 3 da tarde, 11 estratégias para você aumentar as suas views nos stories. Agora eu te pergunto, será que vai ter visualização se você fizer todo esse movimento, essa estratégia antes de soltar? Ou será que vai ter mais visualização se você simplesmente soltar sem sentido, sem estratégia, entendeu? Então o que acontece? Muitas pessoas não têm resultado, por quê? Porque elas são sem graça, são chatas. Então, qual o motivo real que os seguidores têm para acompanhar? Nenhum, entende? Então assim, hoje é muito o jogo da relevância. Se você não é uma pessoa relevante, se o seu conteúdo não é atrativo, atraente, se o seu conteúdo não ensina, não conecta e não causa desejo, dificilmente você vai
ter um engajamento bom, entende? Então, use os seus stories com estratégia. Uma outra coisa também que é bem interessante, que vai fazer com certeza o seu engajamento aumentar dos stories, sempre fique atento a novidades e atualizações do próprio stories. Sempre vai ter alguma ferramenta nova, alguma etiquetinha nova, alguma interação nova, tá? E quando você usa essas coisas novas que o Instagram te proporciona, naturalmente ele vai te entregar para mais pessoas. Por quê? Porque ele quer que as pessoas usem de fato. Então ele vai disseminar isso para mais gente. Então fica sempre atento. O Instagram ele lançou uma interação nova aqui, uma figurinha nova, tal. Coloca, tá? Coloca, porque você vai perceber que nesses stories que você colocar nesses primeiros dias de atualização, você vai perceber que as suas views, elas simplesmente vão mais longe por conta dessas ferramentas que você utiliza nos seus stories. Um outro ponto que você vai conseguir aumentar as suas views também e com certeza o seu engajamento é você ser frequente e constante. Não adianta você fazer uma sequência hoje, aparecer amanhã e depois de amanhã você sumir, ficar 5 dias e não aparecer. Tá? Eu sei que produzir conteúdos, tem que produzir conteúdo para feeds, nossa, é muita coisa. Mas gente, é o seu trabalho, é o nosso trabalho, a gente precisa fazer um esforço a mais. Então, seja frequente, seja constante. As pessoas, elas dão preferência para comprar, para acompanhar quem elas conhecem, quem sente confiança. Então, é importante você estar aparecendo todos os dias. Mas você pode falar para mim agora, Renato, isso que você está falando não é tão verdade assim. Porque se eu faço um conteúdo nos stories e fico ali sem postar, deixo o conteúdo expirar, no outro dia, quando eu posto, daqui 2 dias, o meu engajamento ele é muito grande. Tá, pode ser que sim, porque o que acontece? O Instagram, ele vai entender que assim, poxa, essa pessoa está sem postar faz uns dias, então quando ela postar, eu vou entregar para bastante gente para tentar convencer ela a voltar. Só que pensa comigo, se o seu objetivo aqui é atrair, relacionar e converter em venda, não faz sentido você postar e sumir. Por quê? Porque você vai estar atraindo pessoas talvez que não queiram comprar de você. Você precisa criar um relacionamento. Então, um relacionamento ele é criado tijolo por tijolo, passo a passo, stories a stories, dia após dia, entende? Então, essa é a importância, porque se o seu conteúdo realmente é bom, é interessante, ele ensina, ele agrega e você está todos os dias ali aparecendo, postando, com certeza você vai criar uma audiência fiel e as pessoas vão ficar totalmente ligadas em você. E naturalmente o algoritmo vai entender que você é muito relevante, as pessoas vão compartilhar e também o algoritmo acaba entregando para mais pessoas. Então, se eu tenho um conselho para te dar aqui agora, é que você não desista, tá? Seja frequente, de preferência, faça um planejamento semanal, senta ali com calma, fala assim, beleza, essa semana aqui eu vou produzir stories com esse objetivo. Não precisa todos os dias ter objetivo de venda, até melhor que não tenha, tá? Porque senão vai ficar muito previsível. E tudo que é muito previsível é ruim. Então você pode ali, por exemplo, 7 dias numa semana, você pode vender 3 dias, né? Outros dias apenas criar valor, gerar valor para sua audiência, sabe? Você tem que pensar, preciso ser sempre frequente e criar os conteúdos da maneira que as pessoas não estão esperando. Então é meio que você sempre surpreender a sua audiência. Uma outra coisa bem legal é sempre você estar interagindo, como eu já falei, mas no sentido de pedir ajuda. Por exemplo, você vai ali numa loja, pessoal, estou em dúvida, vou comprar essa ou essa camisa, me ajuda aqui. Cara, isso vai ser violento, porque as pessoas gostam de participar, as pessoas vão dar a opinião delas, tá? Isso vai gerar uma bola de neve de interação e, cara, isso vai ser bem legal porque o Instagram vai entender que é muito relevante, tá? Então, sempre pense nisso. Como é que eu faço para puxar mais interação? Como é que eu faço para que as pessoas participem mais? Um outro exemplo legal que eu vejo bastante as pessoas fazendo é recomendação de livro. Acabei de ler um livro aqui, gente. Qual o livro que vocês leram que mudou a vida de vocês? Me indique aqui. Ou então, tô aqui sem fazer nada aqui no meu sofá. Me indique um filme aqui na Netflix para assistir, que realmente seja bom. Veja que você está pedindo a opinião. É diferente da interação por interação. Interação você interage com qualquer assunto. Aqui não, aqui você está realmente pedindo a opinião da sua audiência para que eles opinem, para que eles te ajudem a escolher entre uma coisa ou outra. Uma outra estratégia que vai te ajudar a aumentar as visualizações. Eu sei que já falei bastante coisa, mas realmente se você estiver disposto a fazer o seu Instagram bombar, seus stories bombar, realmente você vai ter que pôr em prática e assistir o vídeo até o final, porque tem muito mais dica vindo por aí. Então, como eu falei, uma outra coisa legal que você precisa fazer
para aumentar a retenção e as suas visualizações é colocar legendas estratégicas. Cara, não caia no erro de querer legendar tudo que você fala. Legendar é aquela legenda que quando você está falando ali, as pessoas escrevem ali, põe aquele fundo branco atrás, enfim. Coloque a legenda de maneira estratégica, de preferência em poucas palavras, de preferência em palavras que curiosidade. Não vá colocar o assunto todo na legenda. Por exemplo, você está gravando um stories ali para realmente divulgar uma live que você vai fazer, tá? Aí você não vai falar, gente, live 3 horas, não. Aí você escreve assim, isso realmente pode mudar o seu jogo aqui na internet hoje. O que a pessoa vai falar, poxa, mas o que pode mudar meu jogo na internet hoje? Você, veja a diferença, você não escreveu o que você falou, você simplesmente aguçou, né? Ou então você pode até mesmo fazer um breve resumo, mas sem entregar o ouro, tá? Porque se a pessoa simplesmente, ela consegue ler tudo ali que você está falando, e por que ela vai assistir 60 segundos? Você entendeu? É claro que você não vai criar falsas expectativas, mas você precisa realmente aguçar a curiosidade das pessoas para ficar até o final do seu vídeo e te acompanhar durante a sua rotina do dia. Uma outra coisa interessante também é você sempre oferecer recompensas. Por exemplo, uma coisa que eu faço bastante funciona. Se esse stories, você está fazendo uma sequência ali, você fala assim, se esse stories bater 500 foguinhos, 500 reações, aquela reação de interação, eu vou liberar de graça para vocês um e-book que eu vou explicar passo a passo de como você aumentar as suas views nos stories. Então, mas só vou liberar se bater 500 reações. Ou seja, você força a pessoa a reagir o seu vídeo, os seus stories, em troca de uma recompensa. Isso geralmente funciona bastante, tá? Lógico, quando a sua recompensa realmente tiver valor para os seus seguidores. Não adianta você dar uma recompensa meio ruim, meio bosta. Na verdade, não vai dar certo. Você tem que dar uma recompensa que realmente faça sentido, tá? Uma coisa que realmente a pessoa vai falar assim, poxa, nossa, eu acho que vale a pena eu dar uma reação aqui em troca disso. E mais louco ainda, as pessoas vão começar talvez a compartilhar isso com outras pessoas para que elas consigam bater aquela meta de 500 reações. Um outro ponto também bem importante para que você consiga aumentar de vez por todas as suas views nos stories é sempre analisar as métricas, tá? Muitas pessoas simplesmente ignoram esses pontos, elas saem produzindo que nem maluco, conteúdo, e esquece de ver, por exemplo, esse conteúdo deu melhor, esse conteúdo deu pior, por que esse conteúdo foi bom, por que esse conteúdo foi ruim? Gente, as métricas vão te dar muitas respostas, você vai conseguir entender o que as pessoas querem, o que as pessoas gostam. E quando você entende o que as pessoas querem, o que as pessoas gostam, fica muito mais fácil você produzir conteúdos parecidos com esses, porque a chance desse conteúdo, desses stories, dar certo novamente é gigante. Não estou dizendo para você realmente copiar e colar e produzir a mesma coisa, não. Pega ideia, você pode pegar um assunto e transformar em 1000, tá? Assuntos parecidos, formas de abordar semelhante, estratégia de stories semelhante, você começou com enquete ali, caixinha, deu certo. Então começa a analisar tudo isso, porque isso realmente vai fazer a diferença para você. Não adianta você não ter estratégia, não olhar a métrica, não variar a forma que você entrega. Se você entrega só texto, gente, quebre padrão, no meio do texto aparece, grava um vídeo, responde. Isso é quebra de padrão. Faça a coisa que as pessoas não estão esperando que você faça. Realmente vai ser isso que vai conectar as pessoas em você. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo aqui são dicas valiosíssimas de como você aumentar o seu engajamento, tá? Como eu falei no começo, caso vocês tenham interesse de se aprofundar no assunto, vou deixar o link aqui do meu curso Stories Milionário, um preço super acessível, e lá tem todas as estratégias que eu utilizo no meu perfil e dos meus clientes, que dão super certo e também, principalmente, converte muitas vendas e engajamento, beleza? E também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação que tem todo dia vídeo novo aqui nesse canal. Te vejo no próximo vídeo, é nóis!